gostaríamos de convidar agora Sub Pires e Francinaldo para prestar a palestra a respeito do livro deles, que é a autoria juntos, né? E o livro fala sobre o Manual de Rastreamento de Combate e Enfrentamento a Crimes Ultraviolentos com Domínio de Cidade e Novo Cangaço. Boa noite a todos. Pois não, Débora? Você ia falar alguma coisa? Sejam muito bem-vindos, tá? Fiquem à vontade. Tá, ok. Obrigado, Débora. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Boa noite aí ao Subtenente Pires também, que a gente está próximo, mas em locais diferentes, né? E a gente vai começar iniciando falando um pouco sobre os 4 padrões de fuga de criminosos, né? Isso é um trabalho que nós fizemos, né? Que nós criamos esse método de 4 padrões de fuga e sistematizamos para o melhor trabalho policial, né? Para as polícias, de modo geral, prestarem serviço de qualidade à sociedade. E é importante falar que esse pensamento, esse estudo, ele é de nossa inteira responsabilidade, minha, Francinaldo Boy e do Pires também, do Raimundo Pires, né? Não é o entendimento da Polícia Militar do Tocantins, nem de outro órgão público ou particular. Isso aí, nós que fizemos esse estudo e fizemos esse livro. Pires. Boa noite, comandante, Coronel Francinaldo Bó. É uma grande satisfação estar aqui com o senhor participando desse fórum, desse congresso, dessa palestra. Como o senhor falou, foi um estudo desenvolvido por nós ao longo... Eu estava na área aí já há bastante tempo, juntamente com o senhor, e daí nós vimos que existe um padrão de fuga. Comando, tem um padrão de fuga quando comete crime, do crime mais simples ao crime mais complexo, existe um comportamento semelhante em todas as ocorrências. Daí foi onde surgiu a ideia, é de nossa responsabilidade, mas certamente de grande importância para as forças de segurança, porque é um passo a passo de como foge o criminoso após cometer o crime e adentrar o mato na tentativa de fugir da prisão. O senhor, comando, pode explanar, se o senhor assim quiser, e daí eu vou complementando. Ou o contrário, eu posso ir explanando e o senhor ir complementando. Eu vou dar uma começada aqui e depois você pega aí. Vamos falar da construção do método, né? Que nós fomos observando o comportamento dos criminosos, né? E que cometeram crimes e usaram o mato como fuga, né? E a gente terminou dividindo em 4 métodos, em 4 padrões de fuga, né? Que foi a análise de ocorrências de busca e captura em área rural, né? E é importante citar que o Pires, nós somos sinotécnicos, né? Nós trabalhamos com cães, né? Com o binômio homem-cão aqui na Polícia Militar do Tocantins. Hoje, o Pires está diretamente nessa missão aí do grupo de operações com cães da Polícia Militar do Tocantins. Eu já estou há algum tempo afastado, mas a gente continua ainda lendo e se inteirando do assunto, né? E dentro dessa situação a gente foi estudando ocorrências, né? Lendo livros, assistindo alguns vídeos instrutivos e chegamos a essa situação e definiu esses 4 padrões, né? E a escolha do padrão de fuga utilizado pelo bandido dependerá da motivação da fuga, da motivação que estará diretamente relacionada à gravidade do crime que ele cometeu e dos conhecimentos técnicos e práticos que esse bandido tem no ambiente rural, né? Mais precisamente na questão de ele estar no mato, vivendo em mato, né? Aí nós entramos no padrão de fuga número 1. A gente vai falar um pouco rápido, bem sucinto, porque o nosso tempo aqui é muito curto e essa nossa instrução aqui, ela leva horas para a gente dar, até mesmo dias, dependendo da disponibilidade que a gente tem. Então, já vou entrando diretamente no padrão de fuga número 1, que é um padrão, vamos dizer assim, do dia a dia, né, da rotina do policial militar na cidade, né, que são criminosos, 1 ou 2 criminosos que cometem
vamos dizer assim, um furto ou roubo geralmente um estabelecimento comercial, e ele é surpreendido, né, pela polícia, né, e termina fugindo para o mato, né, uma questão, como a gente costuma falar aqui na região do Tocantins, aqui, para uma bola de mato. Eles tentam se esconder nessa bola de mato, e a intenção desses bandidos de permanecer nesse mato não é muito longa, né, porque é quebrado o planejamento desses bandidos quando outras mais em mata, né? Então esse bandido termina agindo de improviso, né? Tudo que ele vai fazer ali é de forma precária, né? Pires, se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Como o senhor falou, esse padrão 1, ele é o ladrão comum, 57, ou cometeu ali também um 55, ou o transporte entorpecente, e durante a abordagem, uma tentativa de abordagem, ele tenta fugir. E esse aí é o crime corriqueiro aqui na região de Palmas, né, comando? Porque nossa capital é ecológica, tem muitas matos aqui em redor, matos mesmo na área urbana, e daí, quando eles entram, é improvisando mesmo. Eles não têm nenhuma intenção de ficar a longo período e nem um planejamento. Aí eu vou falar como devem agir as forças de segurança para fazer a captura. Essa ocorrência, ela dura no máximo 2 horas. Está tudo, eu já adiantei, comando, está tudo sintetizado aqui no nosso livro, tá? O passo a passo. Vamos falar de forma sucinta, questão de tempo mesmo, que nós queremos é poder colaborar com as forças de segurança do Brasil. Então, quando eles entram no mato, o que foi observado? Eles vão entrar geralmente correndo, porque estão fugindo de uma abordagem, talvez até teve algum confronto ali com as forças de segurança, pode ser 1, 2, pode ser um grupo maior, mas a ação vai ser muito semelhante, o jeito de agir vai ser muito semelhante. Eles vão correr em torno de 300 a 400 metros, quando se achar já que estão cobertos pela vegetação, vão se sentir seguros, vão parar para observar, até porque essas bolas de mato, como falamos na área urbana, elas são pequenas, 300, 400 metros já está quase já para sair do outro lado. Vão parar, descansar um pouco e vai ver se a polícia está seguindo. Geralmente, as forças de segurança que tentou abordar vai seguir. E é onde nós orientamos. Se não tiver a técnica, mesmo numa pequena área de mato, mas esses bandidos armados, é perigoso. Por isso, a importância da técnica. Para agir em uma ocorrência dessa, nós precisamos de, no mínimo, 4 guarnições especializadas, porque 2 vai estar fazendo o cerco no perímetro e outras 2 vão entrar aqui no rastreio de combate, o passo a passo, ou utilizando cães farejadores de busca e captura. No nosso caso aqui, nós temos os cães, nós entramos com cães. Se não tiver cão disponível, nós vamos fazer o rastreio, olhando o vestígio e andando com cuidado, deslocamento técnico, e vamos fazer a captura, porque se eles tentar sair lá, é aquela ação que nós chamamos de martelo e bigorna. Se nós estamos seguindo os vestígios dele, o passo a passo, e tem outras guarnições no perímetro fazendo o cerco, certeza que se eles tentar sair do outro lado, eles vão ser capturados. E se eles ficarem no mato, os cães nossos vão capturar eles. Esse é o padrão de fuga, que vai ser muito rápido para fazer a captura. Aí vem a pergunta, eu vou perguntar, e é uma pergunta retórica: subtenente, e se não tiver os grupos especializados? Mesmo sendo muito simples para fazer essa captura, mas não vai capturar. Por a experiência que nós temos, se não tiver o conhecimento de olhar vestígio, olhar rastro, e também saber fazer um deslocamento técnico, depois de 100 metros no mato, o senhor vai perder os vestígios e vai terminar espantando o foragido. E se não tiver as viaturas fazendo patrulhamento no perímetro, que nós chamamos de cerco, ele vai sair do outro lado, já cai na rua, já vai embora. Então, essa é a importância de ter o conhecimento sintetizado. Eu falei de forma rápida, aqui o padrão 1 de fuga. Já conseguimos fazer a prisão de centenas e centenas de foragidos que cometem esse pequeno crime e entram no mato. Foi observado esse comportamento. Além de observar nossas ocorrências, observamos a ocorrência dos demais colegas. Sim, comandante. Se eu quiser agora adiantar o interessante também aí,
Também é interessante falar sobre os métodos de captura, né, que as forças de segurança utilizam, né, principalmente as polícias militares que estão no dia a dia do policiamento ostensivo aí, né. Isso se dá, que você já adiantou um pouco, né, que se dá através mediante o cerco, né, o cerco nessa região de mata, né, a saturação por um emprego dessa quantidade razoável de policiais que você falou e de viaturas, né, o rastreamento, né, com o binômio, né, homem-cão, né, para evitar aí a fuga desses elementos, né. E é um tipo de ocorrência que deve durar em torno de 2 horas, né, geralmente aí na rotina policial. Pela nossa observação, quando nós fomos chamados para cidades vizinhas, porque aqui na capital, 4 guarnições, assim, estão ali cercando o mato, 2 cercando e 2 saturando, mas em uma cidade próxima aqui, mas do interior, 60, 80 quilômetros, nós temos às vezes 2, 3 viaturas, estão empenhadas em diferentes ocorrências. Às vezes é chamado aqui da capital para ir lá, quando nós chegamos lá já está com 3, 4 horas, a gente já sabe que ele não está mais no mato. Porque, como eu disse, se ele entrou, não tiver cerco do outro lado, ele já vai sair na rua e já vai tentar tomar outro destino. As nossas técnicas que nós apresentamos aqui, elas servem para o ambiente rural e com alguma observação também pode ser empregada no ambiente urbano, mas o conhecimento é fundamental. Esse é o padrão 1 de fuga, que é muito simples de ser capturado, mas como o coronel falou bem no início da nossa apresentação, tem que ter motivação. A motivação de fuga depende da gravidade do crime e também a motivação do Estado capturar o criminoso, que também depende da gravidade do crime. Para deslocar para o interior 3, 4 guarnições especializadas com cães farejador, não estou menosprezando o crime, mas sim que tem uma demanda. E qual é a outra forma de fazer a captura? E às vezes as forças de segurança empregam o serviço de inteligência, levantar a ficha desse camarada e tudo, e depois fazer a prisão dele posterior. Porque no mato, se não tiver o conhecimento especializado, mesmo sendo um simples fugitivo, que não tem técnica, não tem preparo, mas mesmo assim não vai conseguir fazer a captura. E nesse caso, deslocar um efetivo da capital para o interior, o coronel pode falar com mais propriedade, mas não é tão viável porque não tem uma grande motivação, porque foi um crime simples. Sim, comando. Se eu quiser acrescentar alguma coisa, nós podemos adiantar, que está um pouco o tempo escasso, para a gente ir para o padrão 2, 3 e 4. Isso. Vamos para o padrão 2, né? Padrão 2 é conforme a nossa metodologia, né? É um tipo de roubo de médio impacto, né, no confronto para a sociedade, né, e é um confronto em que os bandidos, eles confrontam com a polícia, né. O crime se inicia em uma cidade e, geralmente, os criminosos fogem para outra cidade, né, e durante esse deslocamento de uma cidade A para a cidade B, termina tendo o quê? A visualização ali entre bandidos e policiais e possivelmente ocorre também confrontos, né. E nesse momento, quando a visualização aí, os bandidos fogem para o mato, né? E é um crime perpetrado com em torno de 2 a 4 bandidos. Pires, pode ficar à vontade aí para você acrescentar. Como o coronel adiantou, esse crime é de médio impacto. Pode ser um roubo à loteria, roubo a correio, ou roubo a um supermercado aqui no interior, às vezes até uma fazenda, para fazer subtração ali de defensiva agrícola. Também, nessa aqui se enquadra também, vou dar uma pincelada lá e a gente volta, também assalto a banco, instituições financeiras, que não está diretamente enquadrado no que nós conhecemos como novo cangaço. Pode ser um grande grupo, fortemente armado, mas que não tem mesmas técnicas utilizadas ali no domínio de cidade Novo Cangaço, são os que nós chamamos de aventureiro no crime, vai se enquadrar aqui no padrão 2 de fuga. Esse padrão 2 de fuga também, eles não têm um preparo de suprimento, não têm um planejamento para sobreviver por longos dias no mato, como o Novo Cangaço, e também não têm um conhecimento técnico. E vão agir meio que de improviso. Às vezes eles têm até suprimento, mas não conhecem as técnicas de fuga e agem de improviso. Nesse padrão 2 de fuga, que está descrito aqui no nosso livro, enquadra também as fugas de presídio.
a fuga de presídio, que é onde os criminosos não têm um suprimento, não têm um conhecimento da região ali no entorno do presídio, para onde ele vai fugir, ele vai se enquadrar isso aí, porque vai agir de improviso, vai ter que fazer contato com moradores locais, vai ter que, de alguma maneira, aparecer para tentar sobreviver. Daí nós vamos aplicar as técnicas, vamos fazer a captura. Um exemplo do padrão 2 de fuga, que é utilizado por criminosos e que nós analisamos, várias ocorrências, e depois do livro escrito nós analisamos a questão da fuga de Mossoró, aqueles Tatu e Martelo, lá de Mossoró, que fugiram do presídio federal, se enquadram exatamente no padrão 2 de fuga. É difícil de ser capturado? Não, não é difícil, mas precisa... Interessante também acrescentar aí, Pires. Sim, como... Interessante acrescentar aí, que você está falando de Mossoró, como você falou, eles não têm preparo de logística, eles não têm um local certo para se homiziar, e eles entram de 600 a 800 metros no mato, né? Eles adentram. Eles não têm ali um planejamento de ficar muitos dias no mato também, né? A ocorrência ali, ela tenta se for utilizado todos esses métodos que nós estamos passando, que nós condensamos aqui no livro, né, ele não se alonga muito por dezenas de dias, pelo contrário, ele se resolve em poucos dias, né? E esses ladrões, nessa fuga no mato, né, eles utilizam como foco para eles as estradas, as redes de energia, os córregos, as cercas e pontos de referência para os seus deslocamentos, né? Porque eles não fizeram planejamento destinado para essa zona rural, né? Para o ambiente com mata, né? Eles não se preocupam em ocultar o rastro que eles fazem, né? A alimentação é quase nenhuma que eles levam, porque eles têm um foco que é o quê? A fuga dele. É a falta de preparo, falta de conhecimento, falta de um plano de fuga, voltando no presídio, comando. Este é um plano, eu estou citando lá Mossoró, mas é qualquer outra fuga. O coronel perdeu um pouco do sinal aí, mas eu vou continuar aqui. Se a galera puder falar aí se o sinal está bom, se o áudio está bom, para a gente continuar e não ficar falando aqui aos ventos. Mas voltando na situação da fuga de presídio, o preso, ele não conhece toda a área de mato da região. E quando ele sai dali, ele tem um plano de fuga. Se ele não tem um resgate para tirar ele no mesmo dia, ele tem que fazer contato com os moradores locais. Foi o que aconteceu de Mossoró. No mesmo dia da fuga, eles fizeram contato em residência, tentando buscar alimento, suprimento, e daí foram fazendo mais contato. E não vão embora pelo mato, eles vão usar sempre referência para deslocamento. Vão utilizar linhão de energia, vão utilizar corgo, vão utilizar cerca, e daí, toda vez, o coronel agora voltou. O senhor perdeu um sinal um pouquinho, comando, não sei se o senhor estava me ouvindo, mas agora eu continuo. O senhor está ouvindo? Acredito que não está boa a internet. Se alguém puder dar um feedback aí, para a gente saber como é que está. Vamos lá, padrão 2 de fuga. Vou deixar... Aqui está travando, Pires. O meu está travando aqui. E o meu se ela está travando, eu queria um feedback aí. Eu vou ver aqui. Vou ver aqui com o pessoal aqui de casa. Não, tá bom. O seu tá bom. Não, o meu tá bom. Então, o seu tá bom. Não, tranquilo. Então, eu vou deixar... Melhorou agora para mim aqui. Vou deixar o Mossoró, a fuga do presídio de Mossoró do lado, e no final a gente retorna. Estamos falando de padrões 2 de fuga. Quando eles adentram o mato... Depois eu vou entrar, então, no método de captura. Sim. Vamos lá. Quando eles confrontam com as forças de segurança e vão para o mato, obrigado, como o coronel falou, eles vão deixar bastante vestígio, eles não vão se importar em cobrir vestígio, eles vão fazer contato com o morador local no mesmo dia, ou vão permitir que sejam vistos. E o que as forças de segurança devem fazer para capturar eles? Qual é o passo a passo? Vamos empregar 5 passos para fazer a captura. Nós temos que bloquear imediatamente a rodovia, nos 2 sentidos de circulação.
é improvável que eles retornem para a cidade. É improvável que eles retornem para a cidade onde eles cometeram o crime. A tendência deles, eles cometeram o crime na cidade A, estão deslocando para B, e confronta com as forças de segurança aqui, é improvável que eles retornem. Pode acontecer? Pode, existem as exceções para cá. Mas, então, nós temos que bloquear dos dois lados. Bloqueio. E que distância deve ter esses bloqueios? Do ponto que eles entraram para o mato, a gente vai contar 15 quilômetros para cá e 15 quilômetros para cá. 15 quilômetros para o lado A e 15 quilômetros para o lado B. Por quê? Tem um motivo disso. Porque a fuga deles é dinâmica. Eles não vão entrar no mato para longa distância, eles vão ali o máximo 600, 800 metros e vão parar. E daí eles vão ouvir o movimento da polícia, não tinha ninguém, eles já vão retornar para a próxima rodovia e vão continuar deslocados, não vão ficar tempo no mato. Então, mas para nós botar o bloqueio, o primeiro momento do bloqueio, as viaturas bloqueando a rodovia, 15 quilômetros para um lado, 15 quilômetros para o outro. Porque quando eles estão deslocando pelo mato, é em torno de 4 quilômetros por hora que eles fazem. Mas nós temos que ter uma mais de segurança, deslocamento no mato. Deslocamento durante o dia, 4 km por hora. Durante o dia, quando eles afundam para o mato e retornam para a próxima rodovia e tentam magiar a estrada, usando a rodovia como referência, o barulho dos carros, eles estão andando pelo mato ali 50, 60, às vezes 100 metros pelo mato, magiando a estrada, ouvindo o barulho. Tá? Durante o dia. Durante a noite, quando a noite cair, às vezes já pode ter sido iniciada a noite ou quando a noite chegar, que eles vão deslocar durante a noite, eles vão andar pela rodovia. Não estamos falando de uma rodovia de grande movimento, nós estamos falando tudo o que nós descrevemos, observamos, foi aqui nas ocorrências do estado de Tocantins, diretamente, que nós atuamos, mas nós observamos no Brasil todo. Mas uma literatura como essa, que são técnicas, tem que ser adaptada para a região. Então, nós estamos falando aqui sobre a nossa realidade, que vai funcionar em outras regiões, mas com adaptações. Durante a noite, nossas rodovias no interior têm um baixo fluxo de carro. Durante a noite, eles vão andar pela rodovia, fugindo dos faróis do carro. O carro veio, o farol, eles correm e se abaixa do mato. E vão deslocando, e vão deslocando, e vão deslocando. Quando eles estão andando pela rodovia, é 6 km por hora. Em média, que faz. Por isso, nós temos que ter essas informações para poder botar um bloqueio de uma maneira que não estamos bloqueando o vazio. Se nós colocar um bloqueio já tiver passado, então, é isso, o bloqueio tem que ser, no primeiro momento, 15 km por hora. E depois da ocorrência se desenrolando, no segundo dia, às vezes no terceiro dia, aí o bloqueio vai ser alargado ou diminuído de acordo com as informações que os grupos policiais, as guarnições estão trazendo para a coordenação da operação. Mas nós podemos fazer essa dinâmica. Então, bloqueamos, cercamos, temos que cercar todo o perímetro. O que é cercar? É patrulhamento motorizado em outras estradas, outras vicinais. Uma ocorrência como essa, um teatro de operação, tem um perímetro. Bloqueio 15 quilômetros e cerca outros 5 quilômetros, patrulhando. Nós vamos entrar com saturação. Agora, a saturação são patrulhamento motorizado, ostensivo, giroflex ligado, e às vezes até sirene nas rodovias internas, vicinais. E daí nós vamos colocar no rastro dele, onde eles correram, os rastreadores de combate, que pode estar só o homem rastreando, não vai dar para vocês verem aqui, o homem rastreando, ou pode ser utilizado de cão. Utiliza-se cão. Cães farejadores, o cão de busca e captura, é fundamental, né, comando, para esse tipo de ocorrência. Então, padrão 1 de fuga, a gente utiliza cão, ferramenta excelente. Padrão 2 de fuga, utilizamos cães farejadores. Então, bloqueamos, cercamos, estamos saturando atrás de vestígio, pegamos os vestígios deles, nós vamos colocar os pontos de captura. Pegou os pontos de captura, que estão deslocando, baseado em referência, ponto de captura, vamos fazer a captura desses foragidos. Uma maneira sucinta essa ocorrência vai durar em torno de poucos dias, 3 dias. 3 dias, essa ocorrência aqui vai se findar. Padrão 2 de fuga, geralmente 3 dias, tá? Às vezes estende até o 5º dia, mas é nessas características. Como que eu sei, comando, que é o padrão 2 de fuga? É quando eu vejo eles improvisando. Na hora que entrar no mato, que eu chego, tem a equipe especializada de rastreio de combate. Tem muitos vestígios?
já vem notícia que fizeram contrato com o morador local, às vezes tentaram fazer refém, tentaram roubar carro, moto, veículo, às vezes rouba cavalo para fugir, às vezes rouba bicicleta, e daí já vai ter confronto com a sua segurança. Empregamos esses 5 passos, que é o quê? Bloqueio, cerco, saturação, rastreamento e pontos de captura. 5 passos. Nós vamos capturar ele entre o 2º e o 3º dia. E se o negócio der um pouco errado, um desses passos, até o 5º dia. Até o 5º dia a gente vai fazer a captura desses foragidos. Aí nós falamos do presídio de Mossoró, que era o padrão 2 de fuga. Lá durou 52 dias. Tá? Não vou entrar no mérito, não vou falar nada, mas talvez não vamos falar, não vamos criticar, não vamos dizer nada. Aqui é uma responsabilidade nossa, e é assim que é na PMTO. Não falamos pela nossa representante da nossa polícia, mas é o que a nossa polícia emprega. Isso aqui está sintetizado, o que nós empregamos em centenas de ocorrências e funcionou. O padrão 2 é resumido rápido, os senhores é aqui. Poderia falar horas sobre esse assunto, mas não dispomos de tempo. Se o senhor, comando, puder acrescentar mais alguma coisa do padrão 2, fique à vontade. É isso aí, né? O padrão 2, ele ocorre muito, e ele precisa ter esse olhar clínico, né, que a gente tem falado aí e está sintetizado no nosso livro aí. E vamos partir agora para o padrão de fuga 3, né, que ele geralmente ocorre com assalto a banco, né, carro fortes e também sede de transporte de valores. Nesse padrão de fuga 3 aqui, né, a gente tem aqui no Tocantins 2 operações icônicas, né? Uma é a Operação Piquezeiro, que inclusive o subtenente Pires aí recentemente lançou o livro. Se você quiser mostrar seu livro aí, Pires, para fazer uma divulgação. É um livro muito interessante, conta de uma operação que ela teve um óbice, né, uma perda muito grande para a Polícia Militar do Tocantins, para a segurança pública de modo geral, que foi o falecimento aí do Sargento Gama, Devidete Américo Gama, né, um grande policial. Eu tive a honra, o prazer de trabalhar com ele, né, desde aspirante até oficial superior, foi onde foi exterminado, né, o grupo dos Pipoca, né, os bandidos de alta periculosidade do estado do Ceará. E eles fizeram assalto a carro forte, e nessa Operação Piquezeiro, as forças de segurança do Tocantins, a Polícia Militar do Tocantins teve sucesso nessa operação. Graças a Deus. E nesse padrão de fuga 3, né, Pires, a gente atua contra o novo cangaço, contra o domínio de cidades, e geralmente esses bandidos é em torno de 10 a 20 bandidos nesses grupos, e podendo ter mais de 20 bandidos, que aí a gente volta a falar que também é a segunda operação, né, que foi em 2023 que nós trabalhamos. Inclusive eu tive a satisfação de estar comandando essa operação, que demorou 39 dias. Ela iniciou na cidade de Confresa, no Mato Grosso, no extremo leste do Mato Grosso, e acabou no lado tocantinense, né? E tivemos um saldo de 18 bandidos mortos em confrontos com a polícia, 2 presos no teatro de operações, 3 presos pela Polícia Civil do Mato Grosso, no estado do Pará, e um corpo encontrado com jacaré no meio do mato, pelo Batalhão de Operações Especiais, o BOP do Tocantins. E esse padrão de fuga, ele é bem, nós temos que ter bastante cuidado, porque já vem com grupos criminosos bastante armados, bastante treinados, né? Eles são preparados, eles planejam, eles têm o primeiro, o segundo, o terceiro planejamento para casos de as forças policiais reagirem, e eles têm a resiliência de ter até 3 planejamentos, né? Inclusive, eles utilizam de grandes recursos financeiros para planejar, estudar esses intentos criminosos deles, né? Seja em agência bancária, carro forte ou empresa de guarda de valores, né? São bandidos altamente perigosos, né? Utilizam, né, de ultraviolência, e muitos deles são experientes, já atuaram em vários assaltos. E no caso aqui da Operação Canguçu, que foi uma facção criminosa de São Paulo, que iniciou em São Paulo, né, o PCC, tinha um deles que
O primeiro assalto dele a banco foi em 1995. E o fim dele foi morto em confronto com as forças de segurança no Tocantins, agora em 2023. E é importante salientar, né, Pires, que Sim. As co-irmãs, né, polícias militares de Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Goiás e aqui do Tocantins, polícias civis também, Tocantins, dos outros estados, Polícia Federal, Rodoviária Federal, várias instituições participaram disso e outras co-irmãs também, de forma direta e indireta, né? A gente agradece, parabeniza a todos que participaram pelo sucesso da operação. Sim, vou voltar um pouquinho no padrão 2, porque faltou só uma informaçãozinha, me fugiu da mente e eu também pensei que o senhor ia puxar, você não puxou. No padrão 1 de fuga, para obter êxito, segurança, 4 guarnições. No padrão 2 de fuga, nós temos que operar com mínimo 8 guarnições. Dá certo? Sim, captura. No mínimo 8, que já é um crime de médio impacto, e para nós aqui na PMTO, 8 guarnições no crime desse, é só ali a batalhão de área estalou o dedo, chamou, está lá. Porque tem toda a distribuição do efetivo, e nós não vamos entrar nos pormenores, porque não temos tempo para isso, e talvez nossos telespectadores, nossos ouvintes agora também nem queiram saber exatamente disso, mas agradecer também, comando, a oportunidade de a gente estar falando sobre um assunto tão importante, que é o novo cangaço, domínio de cidade, que se nós voltarmos um pouquinho no tempo, até 2019, principalmente 2016, nós tínhamos um ataque aqui, 2, 3 por mês, às vezes isso chegava a ser um ataque ou mais por semana, no nosso interior, mas com essas técnicas aprimoradas, não só da PMTO, mas sim das Forças de Segurança do Brasil, conseguimos dar uma reduzida, mas está acontecendo com frequência. O padrão 1 de fuga, qualquer cidade que tenha mato próximo, o vagabundo vai estar cometendo crime para fugir da prisão entrando. Então, é um conhecimento importante. É importante que os colegas que trabalham na área de sinotecnia, com os cães, com os canis, tenham o cão de busca e captura. O padrão 2 de fuga, também, que é esses roubos de um médio impacto, também não para, não reduz quase. Nós temos essas ocorrências aqui, são corriqueiras também. Agora, o novo cangaço é nítido, e com certeza foi com a nossa expertise das Forças de Segurança, deu uma reduzida. Mas nós temos observado que nós monitoramos em todo o Brasil. Nós tivemos já esse ano um novo cangaço. Isso é os que eu monitorei, que eu fiz contato com os colegas policiais, que eu busquei informação. Guaxupé, Minas Gerais. Mais recentemente, 22 de março, nós tivemos em Vitorino Freire, Maranhão, novo cangaço também. E mais recente, dia 30 agora de maio, tivemos aqui Carolina, Maranhão, aqui, que é a cidade vizinha nossa aqui, né? Só temos um rio no meio, e que até agora, esse de Carolina aqui, Vitorino Freire, eles conseguiram sair da área, e 2 desceram as cordas em confronto com a Força Tática Polícia do Ceará. Eles já estavam longe, Maranhão, Ceará, não é isso, comando? Já estavam longe, mas nós tivemos apenas 2 baixas do lado dos marginais. E aqui de Carolina, até o momento, se o senhor já tiver informação, ou qualquer outro que estiver nos assistindo tiver informação, o que nós sabemos que do dia 30 de março, por volta das 22h30, 30 de maio, agora recente, nenhum deles foram presos, nenhum foi capturado e nenhum desceu a óbito. Parece que eles conseguiram sair do cerco. E nós vamos falar agora exatamente do padrão 3 de fuga, que é o padrão do novo cangaço. Então, padrão 1, 4 guarnições, padrão 2, no mínimo, 8 guarnições, é o mínimo. É o mínimo e precisa ter conhecimento especializado. Nós vamos tentar trazer agora mais sintetizado para os senhores. Alguém dizer, subtenente, coronel, e funciona, sim, nós estamos trabalhando com a questão que nós observamos, é um comportamento psicológico, um comportamento de sobrevivência. Quando o criminoso entra no mato, se ele não tem conhecimento do meio rural, de deslocamento, de fuga e como se esconder, ele age no improviso. E se ele tem conhecimento, ele age com as técnicas dele. Só que quando nós temos técnica e fazemos o emprego certo das técnicas, depois de um período eles vão agir
pelo instinto de sobrevivência. Aí a questão psicológica, eles vão cometer erros, nós vamos capturar. E como o comando já adiantou, eu vou fazer um apanhado, coronel. Mais pormenores, talvez para aqui nós temos só especialista, e nós vamos fazer um pormenores, talvez é chover no molhado, mas é informações necessárias. O colega que nos antepenúltimo, que nos antecedeu, que foi o colega, o sargento do Rio de Janeiro, ele mostrou muito armamento pesado, e eu sei que no Rio de Janeiro aquilo é diário, mas o Novo Cangaço, para ele, aquilo ali é o dia a dia do Novo Cangaço, toda ação que eles agem é com aquele tipo de armamento. Aqui na Operação Canguçu, se o senhor quiser fazer uma explanação, mas eu acho que foi mais de dezenas de fuzis de grosso calibre, eu acredito que 2 ou 3,50, e daí aqui é nosso também, nesse tipo de ocorrência de Novo Cangaço, é o que nós enfrentamos, esse tipo de armamento pesado. Confere, comandante. Positivo. Nós tivemos lá apreensões de 2,50, né, fuzis 762, né, AK, né, que é o conhecido da arma do terrorista. Nós tivemos também 2 granadas de combate, né, 2 granadas defensivas, que tivemos que o grupamento antibomba, né, do BOP teve que fazer a desmilitarização, né, ou seja, fazer a desmontagem dessas granadas, né, para evitar um risco maior que estava tendo ali as tropas pelo armazenamento, e também materiais ali, equipamentos de proteção individual, capacetes balísticos, coletes balísticos, né, balaclavas. Então, esses grupos criminosos, né, essas organizações criminosas, eles são altamente capacitados. Eles vêm, então, e as forças de segurança precisam de estar bem qualificadas, né? E quando esses elementos, as forças de segurança quebram o primeiro planejamento deles, eles vêm com estrutura para o intento criminoso. Eles vêm com a logística para ficar muitos dias homiziados no mato, e geralmente eles entram nesse mato em torno de 900 a 1.200 metros. Eles já vão bem mais adiante no mato, né? Já se torna mais difícil das forças de segurança trabalharem nessa questão da prisão, da captura desses bandidos, né? Eles montam os acampamentos escondidos por vários dias, né? E também ficam próximos a rodovias para tentar fazer o quê? A fuga deles, cometerem a fuga deles e receberem um resgate também, né? De formas que eles têm os sinais deles, né? Por exemplo, às vezes deixam um galho, uma garrafa PET de refrigerante na beira da estrada, né? E hoje em dia, com o fácil acesso de internet, né, eles costumam já utilizar pontos estratégicos, né, que eles fazem um levantamento, né, antes do dia D do intento criminoso deles, né, para saber onde tem internet para estar se comunicando, né, e dar essa facilidade da comunicação também. Sim. E eles ficam também, se movimentam com cautela, né, Pires? Deixam um pouco vestígios. Por que eles deixam um pouco vestígios? Porque eles já vão preparados para ficar homiziado na mata, né? Diferente do padrão 1 e padrão 2, né? Que no padrão 1 e padrão 2, esses ladrões, eles não vão com o planejamento de se homiziar, caso a primeira ação deles dê errado. Mas no padrão 3, no planejamento, como eu falei, né? Eles chegam até a ter o terceiro planejamento, né? A terceira via de ação deles. Sim, né? Sim. E eles costumam ter, a partir de vários dias que eles estão no mato homiziado, geralmente em torno do 8º ao 10º dia, que eles começam a fazer movimentação e tentar fazer contato com os moradores locais da região ali, daquela zona rural. E o que acontece geralmente? Pires, eu vou agora abrir o espaço para você falar, Pires. O que acontece? No 3º, 4º dia, as forças policiais, o que fazem? Os bandidos já fugiram, não estão mais aqui. Geralmente, o quê? Encerra a operação ou deixa o quê? Um efetivo bem pequeno. E é aí onde eles conseguem lograr êxito na fuga. Mas com uma polícia persistente e dentro toda dessa formatação de conhecimento que nós sintetizamos no nosso manual de rastreio de combate, fica mais fácil de trabalhar.
A gente atuando com técnica, o sucesso das forças policiais é garantido. E aí eu passo a vez para você, Pires. Sim, comando, obrigado. Vamos continuar aqui, trazendo aqui um pouco do nosso conhecimento, nossas operações e também que nós já observamos nos demais. Como o senhor falou, é outro livro, que esse aqui é No Rastro do Perigo, é da Operação Piquezeiro. Essa operação ocorreu em 2019, onde nós exterminamos, a palavra é exterminamos, uma quadrilha de assalto a banco. Vamos lá, assaltar banco, quadrilha dos pipoca. Agora vamos sintetizar aqui o conhecimento sobre como capturar o padrão 3 de fuga, que é o novo cangaço. O novo cangaço, ele vai atuar, na maioria das vezes, eles vão agir entre as 22 horas e as 3 da manhã. Pode ser qualquer hora do dia, já foi observado, inclusive em Confresa, Mato Grosso, que deu depois a Operação Canguçu, foi por volta das 17 horas, 17h30, não é isso, comando? Positivo, aí já foi uma exceção da exceção, né? Um domínio de Uma cidades exceção. com uma nova modalidade do dia, né? Em Guaxupé, Minas Gerais, já esse ano, foi 2 da manhã, que eles agiram no banco. Em Carolina, o último mais recente, dia 30 agora, foi às 22h30. Então, na maioria das vezes, é das 22 às 3 da manhã. Isso é importante, nós estamos falando aqui no Fórum de Segurança Pública, porque nós estamos aqui na capital e a maioria dos que estão assistindo talvez também esteja no grande centro, mas eles agem, na maioria das vezes, na cidade de pequeno porte e médio porte, podendo também já ser grande porte. O novo cangaço surgiu no interior do Nordeste, e no início era cidade pequenas, depois médio porte, aí alastrou para todo o Brasil, e agora pequeno, médio e até grande porte, como Campinas, São Paulo e outras regiões assim, e outras cidades já de quase 1 milhão de habitantes. Mas nós vamos voltar aqui. Já teve capital como Recife, né? Já teve em Recife, uma capital grande. Isso, já chega já. Então, Novo Cangaço pode atuar em qualquer cidade. Mas nós dividimos eles, que nós observamos, em 2 bandos. Os bandos são de 10 a 20, às vezes mais de 20 infratores, mas os bandos menores, eles vão agir mais durante a noite, que nós observamos. Os menores vão agir mais durante a noite, com exceção também. E os maiores também acontecem durante o dia, com exceção. Mas o que é importante, os nossos colegas militares, Força de Segurança no interior, é que nós devemos saber que entre as 22 horas e as 3 da manhã, ou de madrugada ou de amanhecer, 2023, eu estava no interior, 9º Batalhão, patrulhando, viatura diária, e ali meu 02 condutor, à noite, a Rua do Banco é proibida. Nós somos 2 na viatura, nós sabemos como age o Novo Cangaço, a malícia, a maldade, eles tocam o terror. Como que uma viatura pode patrulhar à frente do banco? Não pode, eu sei que à noite, principalmente no 9º Batalhão, nossa região aqui do estado, que é uma tríplice fronteira, Pará, Maranhão e Tocantins, nós já tivemos lá 4, 6 ataques, 9º Batalhão, talvez eu possa, não me preciso, mas ataques devastadores lá, do Novo Cangaço. E qualquer cidade do interior, nossos destacamentos do interior, se nós até 2016, por aí era todo furado a bala. Então é importante que você tome esses cuidados. E nossa cidade, e a cidade do Brasil, tem os planos de defesa, tem, mas só que o pracinha que está ali na rua tem que preservar a vida dele e a segurança. Então, já sabemos que hora que o Novo Cangaço mais age. Então, vamos nos prevenir, vamos nos precaver, porque não tem como 2 homens enfrentar uma quadrilha altamente armada, 10 até 20. Então, esse horário, como que eles agem? Geralmente, eles se dividem em 3 grupos, geralmente. Um grupo ataca o quartel, bloqueando a frente, geralmente eles põem caminhão na frente, geralmente, tem as exceções, age de outra maneira, mas eles atacam os quartéis, evitando que as forças de segurança dêem uma reação para eles, porque durante a noite bloqueia a saída do quartel, atirando no rumo da guarita ali, da portaria da guarda do quartel, e é aquele barata voa, não tem como. Outro grupo vai para as instituições financeiras, estamos falando aqui de banco, e o outro, um terceiro grupo, na maioria das vezes, vai circular na cidade, dando tiro para cima, e também bloqueando estrada e queimando veículos nas estradas, para não deixar que o reforço chegue das outras cidades.
E o plano do Novo Cangaço, quando nós falamos do Novo Cangaço, é altamente meticuloso. Eles cronometram até a cidade. Qual é a cidade mais próxima que tem polícia que pode dar uma resposta aqui? Nós estamos a 150 quilômetros. Não estamos falando de grande cena, nós estamos falando do interior do norte. E também, assim, às vezes, interior do nordeste. Mas vamos nos ater, comando, né? Naquilo que nós observamos. 150 quilômetros, vai levar 2 horas, 1h30, 1 hora para chegar aqui. Está tudo planejado. Eles levantaram a vida e a casa, a residência dos comandantes do batalhão, de alguns policiais, e eles vão passar naquelas proximidades atirando. Então, esses 3 grupos, um agindo no banco, nas instituições financeiras, uns agindo na frente do quartel para intimidar os policiais que ali estão, para não sair, e outros circulando na casa dos policiais, atirando para cima, às vezes no centro da cidade, e bloqueando estrada. Às vezes, quando sai a notícia, fala lá que era 20 homens armados. Quando a gente busca informações fidedignas através da nossa inteligência, eram 10. Às vezes, já aconteceu conosco aqui, nossa cidade aqui, Lagoa da Confusão, que era um grupo com 7, 3 estavam dentro do banco, agindo para estourar, para botar explosivo, e Lagoa da Confusão, 2 estavam na frente do banco, segurando aquela questão do escudo, para não deixar ninguém aproximar, e outros 2 pegaram os vigia, aqueles segurançazinhos, que fica buzinando durante a noite, na madrugada, para vigiando as ruas, e rodando de moto e dando tiro para cima, em vários pontos. Aí saiu a conversa, eles eram 7, não, eram uns 20, porque eu via tiro lá, eu via disparo de fuzil aqui, eu via disparo lá, eu via aqui, então toca o terror na cidade, um pequeno grupo, um grupo menor. Então, isso é importante. E também, esses grupos menores, na maioria das vezes, eles vão pegar pessoas como refém, que nós chamamos de escudo humano, para botar em frente às instituições financeiras, para não deixar, se a sua segurança conseguiu chegar a reforço, passou por aqueles bloqueios, carro queimado, aqueles outros grupos, e chegou até em frente ao banco, não tem como agir, porque estão ali com o escudo humano. E o tempo, lá dentro das instituições financeiras, é cronometrado. Às vezes, os que estão aqui fora estão gritando lá, bora dar o tempo, e o que acontece? Às vezes, se o tempo estourar e algum dispositivo de segurança for acionado, o que aconteceu em Confresa, comando? Quando um dispositivo de segurança foi acionado e uma fumaça do tipo cheiro de enxofre que atacou a visão e talvez, não sei depois se o senhor ficou sabendo que dispositivo era, que é um dispositivo da instituição de segurança, que não cabe nem de falar, mas sempre tem essa surpresinha, e não tinha como esperar a fumaça dissipar, eles foram embora sem o que eles vieram buscar. Então, o plano deles, que nós chamamos de plano A, já estava frustrado, que era levar o dinheiro. Então, é tempo cronometrado. Se demorou, eles têm que ir embora antes que chegue o reforço. Então, são altamente meticulosos. As pequenas quadrilhas, comando, qualquer hora o senhor pode acrescentar, tá? O senhor pode levantar a mão aí, que eu paro aqui e o senhor acrescenta. Combinado? Ok. Tá? Então, se as pequenas... Me perdi aqui no raciocínio. Deixa eu ver. Estão agindo. Se esses dispositivos acionam e eles não podem fazer o roubo ou levar, eles vão fugir, vão embora, porque não pode perder tempo. Agora, se é um pequeno grupo, eles vão levar aquelas pessoas como refém, já pegaram o refém e vão jogar em cima da caminhonete. Pode puxar no YouTube aí, quando você vê que levaram o refém, é um grupo de 8, 10 vagabundo. Se for 15, 20, é rara vez, ou quase nunca leva refém. Nós sabemos que tem muitos, e graças a Deus tem, colegas das forças de segurança que estudam o Novo Cangaço. Nós não somos únicos, nós não somos ímpares, nós não somos os sabedores tudo de Novo Cangaço. Nós sintetizamos, estudamos, observamos e continuamos estudando para conseguir dar uma resposta a esses grupos. Tá? Mas o que nós falamos aqui é o que é observado na maioria das vezes, tem as exceções. Se é um grupo menor, vai levar refém. E esses reféns vão ser soltos, vão ser deixados, sim. E o que nós observamos, que é logo na saída da cidade, geralmente entre o quilômetro 5 e o quilômetro 8, eles vão abandonar os reféns.
Agora, qual é a importância da gente saber disso? É que nós temos que bloquear eles, porque para quebrar o plano de fuga deles, nós temos que, a sua segurança tem que bloquear. Isso aí não é segredo para ninguém. E eles, se fizer um bloqueio muito em cima da cidade, o que acontece? Eles vão estar com refém. E se tiver com refém, o que acontece? A sua segurança fica de mão atada. Não podemos, já aconteceu, inclusive, vários que eu observei no Brasil todo, e aqui no nosso estado eu observei uns 3, que botaram o bloqueio muito próximo e chegaram com refém. Posso citar o exemplo da cidade de Paraná, que nesse caso foi a Polícia Federal que fez o bloqueio, e fez o bloqueio a 1 quilômetro da saída da cidade. E quando os vagabundos, quando os infratores, falando aqui a palavra técnica, mas eu quero falar isso aí, mas palavra técnica, porque nós estamos trabalhando aqui na ordem técnica, no YouTube, principalmente. Os criminosos chegaram com caminhonete, com refém em cima, o que a sua segurança pode fazer? Nada. Se está bloqueado, é tirar o bloqueio e deixar passar. O outro mais recente foi aqui, que era o padrão 2 de fuga e 2 irmãos, que foi agora, eu acredito que 2022, aconteceu aqui, 2 irmãos, que uma guarnição nossa parou, e eles chegaram, e tiveram que abrir e deixar passar. Passaram do lado aqui, ó, apontando fuzil para os polícias, que nada poderia fazer, porque nós tínhamos refém. Então é isso, importante. Qual é a distância que larga o refém? Na saída da cidade. Para nós bloquear com segurança, é acima do quilômetro 8, porque eles vão largar os reféns ali entre o quilômetro 5 e o 8. Difícil que eles levem longa distância. Acontece deles levar refém até uma situação mais distante, até para o mato, acontece, principalmente se pega policial como refém. Se o refém for policial, não espere que vai ser largado logo na saída, não. Mas se for cidadão comum, gerente de banco, população que está ali da comunidade, então nós temos esse conhecimento que nós temos que bloquear eles. E se é o novo cangaço, eles têm o plano de ir para o mato. E quando que eles vão para o mato? Eles vão para o mato, se eles tocarem nesse bloqueio, e o bloqueio segurar eles e obrigar eles a ir para o mato, ou se eles já está com tudo planejado, eles não são pegos de surpresa. Eles têm o plano A, o plano B e o plano C. O plano A é fazer o furto, o roubo, e ir embora com o dinheiro. Se topa o bloqueio policial e enfrenta eles têm um plano B altamente meticuloso, que é ir para o mato, e daí sair pelo mato, e sair de um estado para outro. O plano de Confresa, Mato Grosso, que saíram para o Tocantins, quando eles saíram aqui para o Tocantins, aquilo já era o plano B. Eles não tinham um plano altamente meticuloso, sendo o plano A, porque o plano B deles, o plano A foi frustrado. Tá? Há quem diga que era o plano A, mas dentro da nossa análise, nós acreditamos que é o plano B. Quando eles vão para o mato? Quando eles vão para o mato, aí que foi o que o coronel já adiantou. Deixa pouco vestígio. Não faz contato com o morador local. Não pense que ninguém vai ver eles. E daí eles vão se afastar da beira da estrada, 900, 1.200 metros, foi observado, montar acampamento. Mas na seguida da ocorrência, eles vão aproximar de novo para próximo às rodovias, local principalmente que tem sinal de internet, que é para ficar mais fácil o resgate, a fuga. Se o senhor, comandante, tiver alguma coisa para acrescentar até aqui, é só, tá? Que a gente vai falando e nós já estamos chegando a 10 horas. Agora, você está entrando aí no resgate aí do bandidos, né? Que eu ia falar agora aí, né? Estava esperando você aí chegar nesse ponto, né? Do resgate. Que geralmente os resgates, né? Dos bandidos, né? Pelos parceiros deles, acontece geralmente à noite, né? Eles fazem à noite. E geralmente é entre o 8º e o 10º dia ali que quando, vamos dizer assim, esses bandidos esperam a poeira baixar, né? Esperam as forças achar, geralmente as forças de segurança, elas já estão cansadas ou até mesmo terminam encerrando, elas até fecham as operações, aí é nesse momento que vem os bandidos fazer os resgates, né? Eles utilizam de locais já pré-determinados, né? Para fazer esses pontos de resgate, né? Utiliza algum objeto de visualização, né? Para ponto de referência deles, geralmente nas estradas ou nas rodovias, né?
e eles já têm, vamos dizer assim, as senhas, né? O código deles de comunicação, que eles sabem que é um carro que está vindo para fazer a fuga deles, das pessoas certas que estão ali com o objetivo de resgatá-los. Sim. E geralmente esses veículos eles já são bem treinados em relação a esses resgates, né? E os métodos de fuga deles também, quer dizer, o método de fuga, de captura das forças policiais, né? São aqueles clássicos 5, né? O bloqueio, o cerco, a saturação, o rastreamento e os pontos de captura. Isso tudo de forma sistematizada, né? Tendo uma grande coordenação, né? O contato, a comunicação ali, o planejamento das ações específicas, tanto ações diurnas como as ações noturnas, tanto o pensamento tático, né? A disciplina tática, tudo isso se envolve, tudo isso se entrelaça para ter o sucesso da operação. E o bloqueio, o cerco-bloqueio, são a alma da operação. Um cerco-bloqueio bem feito, os bandidos são difíceis de sair. Um exemplo clássico nosso hoje aí é a Operação Canguçu, em 2023. Nós tivemos isso aí bem forte. O cerco-bloqueio e a disciplina tática, que onde foi... dou parabéns aqui, eu gosto de frisar isso sempre, que eu tenho oportunidade, que todos os guerreiros de segurança pública que participaram dessa operação foram muito importantes no sucesso da operação. E o rastreamento, né, e a saturação, de forma sempre tendo ali o comando e controle da operação com os grupos específicos, especializados, destinados para cada missão. E isso a gente não pode deixar de citar quando se trata dos métodos de captura, né, de todo esse sistema de comando, controle de uma operação. Sim, sim. E só para acrescentar o que o comando falou, eu citei que são divididos geralmente em 2 grupos, um grupo maior, de 15 a 20, e um grupo menor, de 8 a 10. Os grupos menores, eles são geralmente uma quadrilha mais coesa, com vagabundos mais íntimos, que às vezes até com familiares, primo, tio e amigos de longa data. Os grupos maiores funcionam quase que como uma empresa. Um gerente operacional sabe do serviço ou do roubo de um local que eles acham que tem bastante dinheiro com informação e vai recrutando os vagabundos de acordo com o conhecimento técnico. É um operador de ponto 50, preciso. É um explosivista, isso. Um operador de marca de corte, isso. É um guia, como nós vimos na Canguçu, que vai pilotar um barco durante a fuga, contrata. Com valores, para cada uma, o valor depende muito dessa contratação, da especialidade do infrator. E, sendo um grupo grande, na hora da fuga, que a polícia bloqueia ele, que eles for para o mato, eles vão, sem sombra de dúvida, vão se dividir. Vão se dividir em grupos menores. Se tem contrato, tem confronto, eles vão se dividir. O grupo menor, que são de 10, 8, 10, para dividir eles, tem que ser dividido na base da bala mesmo. Não vai se dividir fácil, não. Eles podem até se separar, mas se unem de novo, porque a tendência deles é ficar junto. E quando eles vão para o mato, nós dizemos, quando eles são obrigados a ir para o mato, nós dizemos que está na primeira fase da operação, primeiro dia, segundo dia, ainda está tendo algum confronto. Se é um grupo grande, no segundo dia, na hora do confronto, primeiro dia teve o confronto, pelo segundo ou terceiro dia, nós podemos encontrar e capturar o desgarrado, às vezes um que ficou só, 2, às vezes 3, que estão ali perdidos, a polícia vai fazer a captura. Mas quer dizer que depois do segundo, terceiro dia, vai entrar na segunda fase de operação, que o novo cangaço ele vai desaparecer. Ele vai ficar agora 3, 4, 6 dias sem nenhuma notícia. Eles não deixaram o vestígio no mato, quando desloca, eles tampam, eles sabem disfarçar, eles não fazem contato com o morador local, eles vão procurar um lugar para se homiziar e ficar quieto. Então, isso, quando as forças de segurança não dominam essa situação,
os operadores vão ficar desmotivados. Foram embora, conseguiram sair, foram resgatados, aí passa segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sem notícia. É uma desmotivação, eu trato muito isso aqui, ó. A gente fica de moral baixa mesmo. Nesse livro aqui eu trato muito esse assunto, moral baixa. E quando é que eles vão reaparecer? É como o coronel já falou, entre o 8º e o 10º dia, eles vão, só que quando eles vêm à tona, eles estão juntos e começa a ter discussão por questão de liderança e questão de uns querem sair, outros querem ficar. Os suprimentos deles acabaram. E já estão debilitados fisicamente, psicologicamente, e eles tinham um plano B estruturado de fugir pelo mato. Quando teve o cerco, bloqueio e saturação, que é o rastreador, vai chegar próximo deles. E eles vão se sentir já coagidos e quer sair de qualquer jeito. Quando as forças de segurança não dominavam bem essas técnicas, voltando lá para trás, às vezes nossas ocorrências saíam antes do 6º dia, do 7º dia. Mas entre o 8º dia e o 10º dia, os colegas, operadores de força de segurança, preste atenção, que vai ter confronto. A partir do 6º dia, do 6º dia, 8º dia, o confronto é iminente. Do 8º dia para o 10º dia, o confronto é certo. Porque eles vão se movimentar. E quando eles se movimentam, eles vão voltar no padrão 2 de fuga, eles alteram. Aí vão deixar vestígio, vão fazer contato com o morador local, vão pegar refém, vão roubar veículo, vão querer sair de qualquer jeito. Que agora estão com fome, às vezes estão com sede, depende da região, e estão debilitados, e estão psicologicamente. Aí essa questão nós vamos agir nessa fragilidade, mantendo firme o ser. Sim, como... E aí é importante salientar, eu volto a salientar a importância do cerco e bloqueio, né? Que quando Sim. volta para o padrão 2, né? Quando começa a ter os confrontos e volta para o padrão 2, a necessidade de reavaliação da operação, né? Daquele Sim. grande anel do cerco, né? E os bloqueios para fazer os ajustes dos bloqueios conforme aonde esses pequenos grupos, né? Que ele deixa de ser um grande grupo e começa a se dividir em pequenos grupos de 3, 4 pessoas, de 3, 4 criminosos. Então, aí nós fazemos outros ajustes, cercos, continua um cerco e bloqueio maior, e também se faz os cercos menores, conforme for tendo o contato das forças de segurança pública com esses bandidos. E interessante sempre ter essa observação, né? Vai se ajustando, né? Vai se moldando o teatro de operações conforme o desenvolvimento da operação. E nós voltamos a falar, no padrão 3 de fuga, quando chega no 8º, 10º dia, né, Pires, ele volta para o padrão 2, porque ficam vários padrões 2, vamos assim dizer. Vários segmentos, vários grupos agindo, porque ali o psicológico deles começa a ficar abalado, né, começa a faltar a alimentação, faltar água potável, né, a questão, geralmente, de saúde também. Geralmente tem um bandido que leva um tiro e aquele buraco da bala, da munição, começa a ter um efeito grande, começa a dar bicho, começa a ter a inflamação fica um caso grave, tudo. Então, esse ferido, ele quer sair, ele quer ser tratado, ele quer ser resgatado. Então, já começa a ter os confrontos, como o Pires muito bem explanou aí. Confronto entre eles começam a se subdividir. Aí eles começam a tentar a fuga de qualquer maneira, né? Aí terminam fazendo contato com a população local, às vezes furta ou até mesmo rouba mantimentos, ou então paga moradores da comunidade para fazer comida para eles, e termina tendo todo esse contexto de fuga deles. E a gente vai adiantar um pouco, né, que a hora já está bem avançada. E ainda tem que a gente tem que citar a distribuição do efetivo também, que a gente não pode esquecer que nessa é uma questão muito complexa, o efetivo tem que ser dosado conforme as necessidades vão aparecendo e conforme a especialização de cada segmento que tem nas forças de segurança, né? Seja o batalhão de operações especiais, com a sua expertise em adestramento à zona de mata, seja o binômio cão-homem no rastreio,
seja um policiamento fluvial, todo esse arcabouço tem que ser observado, policiamento rodoviário, policiamento, tudo isso tem que ser dosado para o sucesso da operação. E quando se tem todos esses cercos, e a gente faz todo esse estudo, todo o mapeamento desses setores, os contatos terminam sendo mais constantes. Né? Aí o Pires vai complementar aí, fica à vontade, Pires. Sim, comando. Na hora que eles voltam, eu falei que o padrão 1 de fuga, padrão 1, a gente utiliza o cão farejador de busca e captura excelente, para pegar esse vagabundo, o padrão 2 do cão excelente, e o padrão 3, no primeiro momento, não tem como usar o cão de busca e captura no padrão 3, no primeiro momento, porque eles estão um grande grupo armado, seria suicídio jogar um cão lá, ou o cão nos guiar até eles. Agora, quando eles voltam, após o 8º, 10º dia, que eles se dividem e que estão no padrão 2 de novo, deixando vestígio, e já estão debilitados, aí o cão farejador é uma ferramenta importante de novo para localizar esses grupos pequenos de visão. Então, é isso. E a questão do novo cangaço, zona vermelha, é ali onde eles estão próximos, que fugiram, quem está cercando. Zona amarela, é toda a área da operação. Só que depois do 8º para o 10º dia, tudo é vermelho, porque começa a ter vários confrontos, e eles usam o mesmo padrão do 2, vão se deslocar usando referência, mas quando tem os confrontos, eles ficam, digamos que, perdidos no mato, na vegetação, e começam a andar aleatório. Então, qualquer lugar eles podem reaparecer. Pode fazer vítima, fazer refém, pode roubar veículo e pode confrontar a sua segurança. Então, nós temos uma área vermelha e uma área amarela. Depois de um certo tempo, tudo se torna, todo o teatro de operação, vermelho. Temos que estar muito atento a essa situação. O senhor... Aí, né, como eles voltam no padrão 2, porque fica tendo a facilidade de ter o contato bandido-policial, porque eles terminam esquecendo de manter aquela disciplina deles de não deixar rastro. Eles voltam a deixar rastro, aí a gente volta a ter uma facilidade em localizá-los. E dentro desse rastro deles, né, a gente termina o quê? Construindo, montando os pontos de captura, né, que são os locais estratégicos, né, que provavelmente esses infratores, né, com uma probabilidade muito grande, esses infratores passarem nesses locais, né, que geralmente são o quê? Cercas, rios, estradas, né, redes de energia, né, e isso direciona o nosso trabalho para essas situações, né? Aí vem os pontos de captura, que são situações que, numa operação em ambiente rural, se tem que ter muito cuidado. As tropas são altamente treinadas, né? Bastante especializadas, e geralmente quem faz isso, na sua maioria, eu creio que em quase todos os estados, são os batalhões de operações especiais, com alguma mudança ou outra, dependendo do estado. É isso. Então, o novo cangaço, nós sintetizamos aqui como que eles fogem. E quanto o dia que dura essa operação, essa ocorrência? Nós temos uma base, na maioria das vezes, usando essas técnicas que nós estamos falando, que são os 5 passos: bloqueio, cerco, saturação, rastreamento e ponto de captura. Usando esses 5 passos de maneira simultânea e com a nossa expertise, uma ocorrência de enfrentamento ao novo cangaço, na maioria das vezes vai durar entre 15 e 17 dias. E um grupo pequeno, às vezes, dependendo do tamanho do grupo, que a gente tem que capturar todos, às vezes chega meses, às vezes mais de meses. Mas, se estiver seguindo esse passo a passo e for um grupo menor, nós vamos, na maioria das nossas ocorrências, vai ser 15 a 17 dias. Operação Piquezeiro durou 15 dias, Operação Jalapão, 17 dias, Operação Taguatinga durou 13 dias, aí várias outras operações, tudo sintetizado. Operação Canguçu foi 39 dias, mas era um grupo bem maior, não é isso, comando?
Isso, muito grande. Então, padrão 1 de fuga, muito fácil ser capturado. Padrão 2, média dificuldade. Padrão 3, grande dificuldade e grande risco. Todos de risco. Todo bandido, quando está no mato, armado, é perigoso. Mas o novo cangaço, assaltante de banco, ele não tem essa conversa de parado, mão na cabeça, larga a arma. Ele vai responder a tiro, se o colega vai receber a tiro. Se o colega do Rio de Janeiro estiver nos assistindo, sargento, é do mesmo jeito. Rio de Janeiro, eu sei que você entrou na favela, toma tiro. No mato, encontrou bandido. Se você não atirar, eles vão lhe matar mesmo. Não tem conversa, não tem essa. É por isso que, no início da nossa palestra, o coronel falou que foi 18 óbitos, mais um baleado, 19 em uma operação só. 19 baixa, graças às nossas técnicas, graças a Deus, a nossa técnica, e nenhuma baixa do nosso lado. Mas são confrontos ferozes. Na Operação Piquezeiro, para nós seguir atrás do rastro deles, eles atirando com AK-47 automático, não tem como. É dando rajada, e não tem como seguir. Você tem que deixar eles embora e trazer novas estratégias. Então, o novo cangaço é muito perigoso. Mas nós vamos para o padrão 4 de fuga. Padrão 1, 2, 3 e o padrão 4, que é o mais difícil de ser capturado. Que eu vou... Se o coronel aí, tiver... Só fazer um reforço aí, como a gente... costuma falar, né, que o cerco e bloqueio, eles são fundamentais numa operação dessa aí, né, de captura de bandidos. E a gente não pode deixar de falar do pontos de passagem e armadilhas de pegada, né, porque os pontos de passagem, né, eles se dão próximos, eles são, né, ligados aos bloqueios, né, que são geralmente nas áreas de vegetações que a gente tem que fiscalizar, tanto para o lado oposto da pista, como, vamos dizer assim, para a retaguarda do bloqueio, né? Que ele deve ser inspecionado, né, todos os dias, né, logo pela manhã cedo, né, ao raiar do sol, e também no final da tarde, no pôr do sol, né, em torno de 300 metros ali, porque se o bandido, ele está o quê? Está fazendo a fuga dele, margeando a estrada, a rodovia, quando ele enxerga o bloqueio, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a barriga, né? Ele vai fazer o balão, ele vai querer contornar o bloqueio de uma maneira que não seja visto ou detectado pela equipe policial que esteja ali naquela missão ali do bloqueio. É exatamente isso, é fundamental, porque se você tem um bloqueio aqui na estrada, aí o fugitivo está vindo na estrada à noite, aí vê o giroflexo, o bloqueio ele é ostensivo, ele vai entrar no mato, vai rodear e vai deixar aquele bloqueio perdido. Por isso tem que ter essa inspeção. E os pontos, isso aqui é o ponto de passagem, nós chamamos de ponto de passagem, são próximos aos bloqueios, inspecionados dos lados da rodovia, pela manhã e à tarde. Aí o comando adiantou também a questão da armadilha de pegada. A correria, por causa do tempo, armadilha de pegada. O que é armadilha de pegada? São... tá aí no comando. Aí no comando dá para ver. Aqui também. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma plantação aqui. Daqui é a capa do nosso livro. Uma plantação aqui e aqui é uma terraplanagem. Se o vagabundo está vindo ali, isso aqui é quilômetros. E ele passar aqui, ele vai deixar rastro. E essa aqui é a nossa equipe do Grupo de Operação Cães na Operação Canguçu e estava seguindo o rastro do vagabundo bem aqui. Isso aqui são armadilhas de pegada. Não tem como ele passar sem deixar vestígio, sem deixar rastro. Porque ele não vai rodear agora aqui por dentro da plantação quilômetros e quilômetros para atravessar. Ele atravessou aqui, ele até seguiu aqui, tinha um rastro do vagabundo aqui. O que é armadilhas de pegada? São locais, terraplanagem, longas extensões também de cerca, arenosa ou mesmo rodovia que eles têm que atravessar e vão ter que deixar inevitavelmente vestígio. Vamos ter que inspecionar isso aqui também logo de manhã, ver se ele passou à tarde, e também no final da tarde, ver se ele passou durante o dia. É aqui onde nós buscamos vestígio. Isso aqui também, até nas grandes operações nossas, que tem o uso de drone, pode fazer uma inspeção com drone, tranquilo aqui, que dá para ver. Inclusive, até o nosso helicóptero já pegou rastro dos vagabundos nesse tipo de área bem aqui, e direcionou as equipes para lá. Então, é fundamental que estamos atentos nas armadilhas de pegada e nos pontos de passagem, como ressaltou o coronel. Aí, né, Pira, a gente agora pode passar para o padrão de fuga 4, né? Que são aquelas ocorrências, vamos dizer assim, locais, né? Que geralmente são homicídios.
A gente já teve caso aqui no Tocantins de ter ocorrido também com a situação de roubo a uma agência dos Correios, né? E é um local que geralmente, que é um tipo de ocorrência que geralmente o bandido, o criminoso, ele é local, ele é da região, aquela região de zona de mata, né? Ele conhece toda a população e tem o poder, tem o conhecimento técnico. Perdeu o áudio, comando. O seu áudio perdeu. Eu posso adiantar se o seu áudio não está bom, eu vou adiantar. Como o coronel, o áudio dele saiu, o padrão 4 de fuga é o criminoso que comete o crime, às vezes pode ser em área de assentamento, fazenda, ou mesmo em cidade pequena no interior, às vezes até um roubo, a correio, a loteria, e vai para a área de assentamento. Só que ele conhece toda a região ali. Ele mora naquela região, ele sabe como se esconder, ele sabe alguns recursos que tem ali na área de mato, que ele pode, um bananal, um canavial, um sítio abandonado, que ele vai poder se alimentar ali no mato, sem precisar sair. E ele não quer sair. Ele está na área que ele mora, na área rural, e ele é um exímio conhecedor da área rural e sabe deslocar, sabe se esconder. Esse é difícil ser capturado. Porque nós cercamos, nós bloqueamos, nós saturamos, mas nós estamos esperando eles querer sair. O assaltante, ele quer sair, só que o padrão 4 de fuga não quer sair. Nós temos como exemplo desse, que é conhecido no Brasil todo, a questão do Lázaro. Aqui em Goiás, muito recente, aquela operação para capturar o criminoso Lázaro, aquilo era o padrão 4 de fuga. Lázaro conhecia a região, Lázaro tinha apoio na região, e Lázaro não queria sair da região. E o apoio que ele tinha é sem o risco de ser denunciado. O seu áudio voltou, comando? Opa, tá me ouvindo aí agora? Sim, estou. Se o senhor quiser continuar, pode. Então, né, e como ele conhece a região, geralmente ele mora na região, né, ele não vai querer sair dali. Então, ele sabe que o futuro dele, no mínimo, é a prisão. Ele vai fazer de tudo, inclusive usando o apoio daquela rede de apoio que ele tem. Ele vai se sustentar nas pessoas da comunidade que ele conhece, né, nos amigos que geralmente são de infância e que têm um convívio com ele. Né? No caso Lázaro, é importante citar, como os próprios policiais falaram, que eu e o Pires tivemos a oportunidade de ir no batalhão de cães lá da PM do Distrito Federal, né? Ele tinha um apoio de pessoas da cidade, da região, que ele se homiziava dentro da casa das pessoas, se alimentavam. Então, era uma rede grande de apoio que ele tinha. Inclusive, né, geralmente nessas ocorrências, essas pessoas terminam virando um mito de que tem um corpo fechado e outras coisas mais, que as pessoas terminam achando lá daquela comunidade que esse criminoso não vai ser preso mesmo. Eles terminam dando apoio até acreditando nessas crenças, né? Eles terminam desenvolvendo esse contexto, todo esse cenário para dar o apoio para esse criminoso. E para capturar eles, o passo a passo. Esse aí, para você, nós não conhecemos a região. Para nós, for segurança, ir lá. Aí o cara está se escondendo em caverna, em buraco de serra, em mato fechado, e não quer sair, ele não vai se movimentar. E vai ter apoio sem o risco de ser denunciado. Então, fundamental para fazer bloqueio, para garantir que ele não vai sair, tem que bloquear que ele sai para a rua, que ele já não quer sair, mas vamos garantir que ele não vai sair, se ele sair vai ser capturado. Bloqueio. E saturação. E a saturação é no mato mesmo, até os grupos especializados de rastreio de combate, mas a ferramenta essencial, voltamos de novo a frisar, para capturar isso aí, é um cara só, que sabe andar no mato, não deixa vestígio, não corta, não quebra. Nesse caso, a melhor ferramenta é o cão farejador, o cão de busca-captura. Melhor ferramenta, os cães de busca-captura. E a segunda melhor ferramenta é o serviço de inteligência.
serviço de inteligência que vai monitorar os moradores locais, possíveis familiares dele, para ver se ele está recebendo esse apoio. Sem o serviço de inteligência e sem os cães farejadores, não vai ser capturado tão fácil. É tanto que nós não tivemos a ousadia, observamos tanto e não tivemos a ousadia de dizer assim, comando, na maioria das vezes, eles são capturados entre o dia tal e o dia tal. Não, ele pode ser capturado, às vezes, no terceiro, no quarto, no quinto, e a maioria, algumas vezes, dependendo do estado e do crime, esse crime é um crime grave, mas, dependendo da situação, não vai ser capturado, porque vão desistir, vão segurar 15, 20, 30 dias, e não vai ser capturado. Lázaro seria capturado, mesmo que durasse, porque nós conhecemos nossa co-irmã, e nós conhecemos as forças de segurança, e nós conhecemos o governo aqui de Goiás, que não ia sair. E no Tocantins, se fosse também, nós temos um caso desse aqui também. No Tocantins, se o coronel quiser citar como exemplo, tranquilo. Mas nós estamos citando o Lázaro porque é o mais conhecido. Mas Lázaro durou muito... Pode sim, comando. Inclusive, Pires, tocando aí na parte do serviço de inteligência, a inteligência não trabalha só no padrão 4 de fuga, não, né? No padrão 2 e 3 também é importante também o uso da inteligência, né? A gente não cita, porque, como é que se fala, a gente está indo mais no contexto ali da parte ostensiva das operações. Mas a inteligência no padrão 2, no 3 e no 4 é altamente importante também. O serviço de inteligência são os nossos olhos, porque quem vai dizer que os criminosos não estão mais no mato, o único que vai sinalizar é a serviço de inteligência, através do serviço de inteligência, porque se nós suspendermos uma ocorrência no 10º dia, porque não tivemos vestígio, pode estar no mato. Agora, o serviço de inteligência é fundamental em todas as fases, nós estamos correndo aqui pelo horário, mas mais que fundamental ainda, agora no padrão 4, porque ela que vai monitorar isso aí, tá? E se eu puder acrescentar para os senhores, na maioria das nossas vezes, esses caras vão ser capturados pelos cães, ou o serviço de inteligência vai descobrir onde ele está tendo apoio, vai ser capturado, como aconteceu com o Lázaro, ou, em algumas vezes, eles vão se entregar através daqueles familiares. Eles estão tendo contato, os familiares também, quando vê o ser que a polícia não sai, vão convencer ele a se entregar. Já tivemos aqui N casos. O padrão 4 é difícil ser capturado, vai ser capturado, mas através do cão farejador, do serviço de inteligência, e às vezes o serviço de inteligência vai descobrir o apoio, e em seguida o apoio dele vai entregar ele, convencer ele a se entregar. E também, tanto no padrão 3 de fuga, temos uma rede de apoio. Pela correria, nós não mencionamos, mas o novo cangaço, ele não entra para fazer um ataque, um domínio de cidade, sem ter um apoio. Se 10 apareceu na cena do crime, pode contar no mínimo mais 20 de apoio deles. Mas nosso serviço de inteligência já levantou que eles têm o triplo de apoio. E quem é o apoio? Desde o vagabundozinho local, como pessoas fora de suspeita, porque o resgate deles é feito por cidadão que é fora de suspeita, que ele vai transitar na área do bloqueio. Mas vamos voltar aqui para o padrão 4, eu só dei uma pincelada lá. Então, o padrão 4... E aí, Pires, voltando para o padrão 4 aí, o início da operação, né? Deve-se observar o último local em que esse criminoso foi visto, para se tentar pegar o cão para fazer o quê? Se iniciar o rastreio desse criminoso, né? Isso tudo é importantíssimo, esse primeiro passo, né? Ter a ideia disso aí, ter em mente que se deve iniciar da onde o criminoso foi visto pela última vez. E dentro disso aí, né, se estabelecer todo o teatro de operações, né, com os cercos, com os bloqueios, né, uma equipe fazendo bloqueio, aproximadamente a 10 quilômetros, né, de distância desse local que esse bandido foi visto. Por quê? Porque ele tem conhecimento da região, ele é mateiro, ele sabe se deslocar bem na mata. Então, a gente tem que dar o quê? Uma distância maior, né? O nosso perímetro fica maior, o nosso raio de ação tem que ser mais extenso.
tem que ser bem extenso para dar essa probabilidade desse criminoso ter se locomovido no teatro de operações, né? E tem que ter as equipes de rastreamento, tem que ter as guarnições para fazer o policiamento motorizado, que é a saturação, isso tudo é importante. E volto a falar, tudo isso de maneira sistematizada, né? Tudo isso, a engrenagem funcionando, os elos se encaixando, os dentes, né, da engrenagem se encaixando e fazendo todo o sistema se alinhar para o sucesso da operação e a captura desse criminoso. Comando, o senhor fechou aí com chave de ouro a questão do padrão 4, e nós falamos dos 4 padrões de fuga, que foi observado e sintetizado com base no nosso conhecimento, falamos por nós, mas com certeza com grande contribuição para as forças de segurança. Nossa palestra aqui, os colegas da administração que estão nos acompanhando, ela é 4 horas, nós tivemos que correr para fazer em 1h30, eu vi que o tempo está se esgotando, mas nós estamos disponíveis e nós temos os nossos livros no mercado, escritos juntamente com o Coronel Bo, esse aqui, tá? Manual de rastreamento, exatamente, e esse aqui, com orientação do Coronel Bo. No momento ele não pôde escrever diretamente comigo, porque ele estava em outra missão, na época no Rio de Janeiro, mas me orientou o tempo todo, que nós somos parceiros, somos sinotécnicos, estamos aí, eu cheguei na polícia, ele já estava, eu já estou com 19 anos trabalhando exatamente nessa área. Nós não falamos de ouvir dizer, nós estivemos ou estamos no fronte da batalha, da guerra, do confronto com o Novo Cangaço. A maior operação de enfrentamento ao Novo Cangaço foi coordenada pelo Coronel Francinaldo Bo, Operação Canguçu, que nós já frisamos muito. E eu agradeço a oportunidade, comando, e me boto à disposição da coordenação do evento para uma outra oportunidade, ou de quem quiser o nosso contato, a gente poder conversar muito mais. O que nós queremos é que um pouco do nosso conhecimento abranja mais as forças de segurança, o conhecimento para o Brasil todo, e também pode ser empregado em qualquer lugar do mundo. A ocorrência nos Estados Unidos, eu acompanho, isso aí é o padrão 2 de fuga, só que um vai pegar, isso funciona assim, tá? Quando o cara vai para o mato, aqui está sintetizado. Mas como o nosso tempo é curto, eu deixo a palavra com o senhor e agradeço muito pela oportunidade que nos deram e agradeço muito pelo senhor poder estar junto comigo nessa caminhada de sintetização do conhecimento e contribuindo com a segurança pública. Essa é a nossa vida, essa é a nossa função. Foi para essa missão que nós fizemos um compromisso, com o sacrifício e com o risco das nossas vidas. E já enfrentamos coisas difíceis no mato, como eu falei. No mato, Novo Cangaço bem armado, só mais 1 minuto da Operação Canguçu. O primeiro confronto, uma equipe de patrulha rural, comandada pelo subtenente Web e a outra pelo sargento Rodrigo, ali, os colegas já nos assistindo, que assistiram o filme do Predador, a floresta ficou devastada. Me arrupiei aqui, tá por baixo da farda, quando eu vi o que aconteceu naquela floresta. Devastou, só de projétil, cortou, acabou. A floresta foi ao chão. Lembra do filme do Predador, quando eles entram em confronto dentro do bananal, que não fica nada? Foi exatamente aquilo. Só para o nosso telespectador ter uma noção. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço o coronel, e a palavra é sua, comando, para acrescentar qualquer coisa e encerrar, porque eu sei que o nosso tempo já estourou. E muito obrigado. Eu também agradeço a você, Pires, né, pela camaradagem, né, o apoio e a parceria que nós temos aí, né, que você procurou inicialmente para a gente participar desses trabalhos, né. Esse manual de rastreio é o primeiro, né, do nosso conjunto. Você agora tem esse livro aí, e ano que vem estamos lançando outro livro, né. Então, a gente, como a gente fala, né, é para nós mesmos utilizar dessa sintetização. A gente está aí para isso e para ajudar. Nós não somos os donos da verdade, né? Quem quiser, já várias pessoas, a gente estamos abertos a debate, né? Para discutir nosso método. Igual como nós falamos lá no batalhão de operações com cães, lá da Polícia Militar do Distrito Federal. E nós tivemos a oportunidade de estar lá conversando com nossos camaradas lá da PMDF. E cada região, às vezes, tem sua particularidade que tem que fazer suas adaptações. A gente não está aqui dizendo que é o dono da verdade, que
só é conforme o manual de rastreamento, do nosso manual de rastreamento, que uma operação de ser policial vai ter sucesso, né? Porque ali é um incidente crítico, né? São vários fatores que interferem para o sucesso da operação. E a gente sabe, né, que o principal do sucesso da operação é o interesse de cada guerreiro, né, o profissionalismo de cada policial. E isso eu volto a frisar que na Operação Canguçu foi primordial para o sucesso, né, a disciplina tática de cada guerreiro. E a gente agradece aos espectadores, a gente está aberto aí, a administração aí, a coordenação do evento, quiser divulgar nossos meios de comunicação, a gente está aberto aí também, o pessoal pode entrar em contato, mandar mensagem, que a gente vai trocando informações e recebendo também as críticas e sugestões também, né, os pips, que nós estamos abertos aí para, e isso faz engrandecer, a gente aprende também, né, para a gente vir aqui dar uma palestra, a gente aprendeu, a gente pesquisou, a gente tem que estar sempre pesquisando, que o mundo hoje em dia está muito, muito dinâmico, né, as tecnologias, por exemplo, hoje em dia, se usava drone, há alguns meses atrás se usava drone. Aí criaram as armas anti-drone para quebrar o sinal de comunicação deles. Agora já se usa cabo de fibra ótica para conduzir o drone, porque aí não tem como ter uma arma cortar o sinal do drone. Então, as tecnologias estão avançando aí e não é mais assim, coisa de décadas. São meses, semanas, dias, e a gente tem que estar atualizando também, porque o bandido ele não precisa de abrir licitação para comprar um produto. Nós somos Estado, nós temos que agir na legalidade, a gente precisa disso, e da técnica. E aqui a gente está isso, para ajudar a todos, e para nos ajudar também, porque a gente, pela nossa curiosidade de estar querendo prestar um serviço cada vez melhor, nós estamos pesquisando e vamos avançando cada vez mais para sempre ter o sucesso da segurança pública em prol da sociedade. Obrigado a todos e boa noite.